Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Está tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano do Ensino Médio, volume 7, que traz como tema ozonólise de alcenos. Eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos a nossa aula, ou seja, a resolução das atividades, eu peço que venha fazer parte do meu time, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você receberá notificações quando tem postado vídeos novos no canal. Também registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida. E vamos ajudar mais pessoas compartilhando o vídeo com seus colegas e amigos. Aí não se esqueça de curtir, que pode ser agora ou no final. Bom, se você tem alguma dúvida sobre os conteúdos anteriores, assistam às aulas, principalmente a aula sobre ozonólise de alcenos, que é aquela que traz toda a explicação de como ocorre esse tipo de reação. Nós temos, então, que a ozonólise de alcenos ocorre produzindo aldeídos ou cetonas, dependendo de qual posição onde estão os carbonos da dupla, vai produzir aldeídos, que é entre carbonos primários e secundários. Quando a dupla está entre carbonos secundários e terciários, produz-se aldeídos e cetonas. Quando estiver entre carbonos terciários, vai produzir somente cetonas. Ok? Então, assistiu o vídeo? Espero que sim. Vamos então à resolução das atividades. Atividade 1. A reação de ozonólise de alcenos produzirá moléculas de... Acabei de dizer, né? Dependendo de onde a dupla está, vai formar aldeídos ou cetonas. Então, essa atividade muito fácil, muito simples. Vamos então para 2. Dois hidrocarbonetos isômeros, A e B, de forma molecular C4H8, produziram respectivamente por ozonólise seguida de hidrólise, em presença de zinco em pó, propanal e cetona. A. Identifica esses hidrocarbonetos, dando os nomes e as fórmulas estruturais. Bom, com fórmula C4H8, nós podemos escrever o metil prop 1-eno, podemos escrever o but 1-eno, podemos escrever também o cis-but 2-eno e o trans-but 2-eno, que são dois isômeros, né? Aqui são dois isômeros cis-trans, e aqui o 1 e 2 podem ser considerados isômeros de posição, né? Aqui nós temos a posição os isômeros que podem ocorrer aqui entre 1 e 2, é isômero de cadeia, uma cadeia ramificada, que é a do metil prop 1-eno, e no 2 a cadeia normal. Então, isômeros aqui entre 1 e 2 seria isômero de cadeia, e o entre 3 e 4 seria isômero cis-trans. Então, estão aí os nomes e as estruturas desses compostos. Vamos então para a letra B. Continuando então, a atividade 2, letra B. Equacione a reação B, produtos, dando os nomes dos produtos formados. Bom, como nós temos propanal, que são 3 carbonos, e a acetona, que é a propanona, então teria que ter 6 carbonos. Então, o alceno para produzir o propanal e a propanona, que é a acetona, o nome comercial, deve ter fórmula C6H12, então não C4H8. Então, essa atividade está com um erro. Mesmo assim, vamos fazer as reações que ocorrem para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Inicialmente, né, sabemos que por ozonólise, um carbono primário produz metanal e um terciário produz cetona, já que nós temos aqui um aldeído e uma cetona. Bom, então vamos pegar o primeiro composto, que é o composto 1, que é o metilpropeno, e vamos fazer a reação de ozonólise dele. Então, ele vai produzir o metanal e a cetona. Por que vai produzir o metanal? Porque está em carbono primário. Veja bem, o que acontece nas etapas? A quebra das ligações entre os oxigênios das moléculas de ozônio, a primeira etapa, formando aqui átomos isolados de ozônio. Esses átomos vão atacar a molécula do metilpropeno, quebrando essa dupla, e formando o composto muito instável, que é o ozonídeo ou
ozoneto. Então, rompendo essas ligações, vai separar a molécula do metilpropeno na altura da ligação dupla. Então, a quebra dessas ligações, os oxigênios atuam aí na ligação formando o ozoneto, depois forma a decomposição do ozoneto, que é atacado pela água e o zinco por hidrólise, então vai formar aqui uma hidrólise, e como nós temos um carbono primário, aqui do lado esquerdo, que é o carbono 1, ele vai formar o metanal, né? Porque vai entrar a molécula vai entrar o oxigênio da água, vai entrar aqui nessa onde foi rompida essa ligação. Então, essa primeira parte aqui vai formar o metanal. A segunda parte, veja que a ligação dupla está em um carbono terciário. Então, quando nós temos carbono terciário, forma a cetona, mais a água oxigenada. Então, veja que com o metilpropeno não seria possível o propanal e a acetona, seria possível o metanal, certo? Então, vamos agora à equação do segundo composto, que é o But1N. Então, da mesma forma, os átomos de ozônio vão ser quebrados, as ligações entre os átomos de ozônio vão ser quebrados. Aquela parte do ozoneto eu vou eliminar ela da equação, né? Porque ela não nos interessa muito, já que nós queremos são os produtos formados. Eu fiz ela naquela primeira reação para você saber o que realmente acontece, né? Mas não há necessidade de você colocar aquela parte do ozoneto na reação toda. Basta colocar o inicial e o final, ou seja, o But1N sendo atacado pelo ozônio, essa ligação dupla ela é quebrada, então percebe que se vai produzir o metanal e vai produzir o propanal. Então, como são carbonos primários e secundários, vão produzir 2 aldeídos e também a água oxigenada. Então, esses são os produtos aí do But1N. Vamos então ao composto 3, que é o cis-But2N. Então, nós temos nesse caso carbono secundário. Então, o carbono 2 e 3 são carbonos secundários. Então, nesse caso, vai produzir aldeídos. Então, o ozônio vai atacar essa molécula cis-2-buteno, depois vai sofrer, o ozoneto vai sofrer hidrólise, na presença aí do zinco em pó. Então, vai produzir o etanal e o etanal, já que temos 2 carbonos aqui de um lado da ligação, onde a ligação dupla é quebrada, e 2 do outro, vai produzir o etanal e o etanal. Como o cis-buteno e o transbuteno são compostos idênticos, então os produtos também vão ser idênticos, porque vai formar o etanal de um lado e o etanal do outro, certo? Então, não há necessidade de repetirmos essa reação. Então, visto que a atividade não vai produzir o propanal, né? Vocês perceberam que nos 4 compostos nós fizemos, nenhum deles produziu metanal. Para produzir o metanal, deveria ser C6H12, certo? Atividade 3. Qual é o nome oficial do alceno que, por ozonólise, fornece apenas butanona? Então, eu gosto muito desse tipo de exercício que te dá um produto para você identificar qual é o reagente. Então, butanona tem que ter 4 carbonos e a cetona vai estar o grupo, a carbonila, né, vai estar no carbono 2, né, ou de um lado ou de outro. Então, como produz cetona, então a ozonólise vai atacar a ligação dupla no carbono terciário. Então, isso nós já sabemos. A fórmula da butanona, lembra que eu disse que vai estar no carbono 2, a carbonila? Então, coloquei dessa forma para facilitar a visualização. Então, veja aí 2 moléculas de butanona. Já que por ozonólise vai quebrar a dupla, então as moléculas vão ser quebradas nessa altura. Observe. Então, as 2 estruturas da butanona vão ser formadas, então, qual composto? Observe, o 3,3 de metil, X3-ona. Então, essa ligação aqui foi rompida em 2 moléculas de cetona, no caso, a butanona, como pede o exercício. Então, se você pensar no processo todo agora. Então, vamos lá, o 3,3 de metil X3-ona, perdão. A ligação foi rompida dessa forma, entrou aqui um oxigênio, lembra que o oxigênio estava aqui?
entrou aqui nesse outro lado outro oxigênio, formando aí a butanona. Todo aquele processo forma ozoneto, depois o oneto forma por hidrólise as cetonas, nesse caso. Né? Então, uma atividade bem gostosa de fazer essa daqui, certo? E então, você já clicou aí no joinha hoje? Se não, peço que faça isso agora. Vou ficar muito feliz. Então, vamos para a atividade 4. Por ozonólise, seguida de hidrólise, em presença de zinco em pó, o pente 2-eno produz 2 aldeídos, sendo um deles o propanal. Considerando-se o hidrogênio massa 1, carbono massa 12, oxigênio massa 16, calcule em gramas a massa do pente 2-eno necessária para obter 29 gramas de propanal. Bom, então vamos escrever o que fala o enunciado. Nós temos o pente 2-eno, que por ozonólise, seguida da hidrólise na presença de zinco, produz dois aldeídos, sendo um deles o propanal. Bom, então observe a molécula. Como por ozonólise ela vai ser rompida na altura da dupla, produziu o propanal com 3 carbonos e sobrou o outro aldeído com 2 carbonos, já que nós temos carbono secundário entre a dupla. Então, vai produzir 2 aldeídos, um com 2 carbonos, o outro com 3. Então, o nosso produto, segundo aldeído, é o etanol e a água oxigenada. E o que a atividade pede? Qual a massa de penteno, pente 2-eno, necessária para obter 29 gramas de propanal? Então, calculando aqui a fórmula através da estrutural, a fórmula molecular, nós temos C5H10 para o pente 2-eno, C3H6O para o propanal e C2H4O para o etanol. Considerando 1 mol de cada uma das substâncias, nós vamos ter, então, 70 gramas de pente 2-eno, que é multiplicando o 5 vezes a massa 12 e o 10 vezes a massa 1, dando um total aí de 70. Da mesma forma, calculamos 1 mol de propanal e 1 mol de etanol, achando aí 58 gramas e do etanol 44. Agora o exercício pede qual que é a massa de pente 2-eno necessária para produzir o propanal na quantidade de 29 gramas. O que a gente faz aqui? Uma regrinha de 3. Eu vou multiplicar 70 por 29 e 58 pela massa. Vou calcular 70 vezes 29 dividir por 58, achar uma massa de 35 gramas. Então, 35 gramas é a massa necessária para produzir 29 gramas de propanal. Bem simples também essa atividade, né? Atividade 5. O ozônio reage com o alceno formando um composto X. Está aí a demonstração do mecanismo da reação, que por sua vez reage com a água, resultando 2 produtos orgânicos, segundo as reações. Então, produziu um aldeído e uma cetona e água oxigenada. Escreva as formas estruturais dos 2 produtos orgânicos finais quando esse alceno for o 2-metil-but-2-eno. Então, aí a fórmula do 2-metil-but-2-eno. Lembra que por ozonólise vai romper a ligação na altura da dupla. Nós temos aqui de um lado um carbono secundário, então vai produzir um aldeído. Do outro lado, nós temos um carbono, que é o carbono 2 terciário, então vai produzir uma cetona, de acordo com o mecanismo mostrado no enunciado. Então, escrevendo aí as estruturas, temos aí os produtos formados, que é o etanol e a propanona, certo? Para a letra B, pediu para identificar as funções orgânicas dos 2 produtos finais. Então, etanol termina, nomenclatura terminada com al, nós temos um aldeído. E na propanona, terminação com ona, nós temos uma cetona. Da semana 4 do PET 7, eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem e nesse momento eu peço que, se você ainda não deixou seu like, faça isso, clique aí no joinha, vou ficar muito feliz. Também compartilhe com os colegas e amigos os vídeos, registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida e vamos para aquele momento que eu gosto muito, que é deixar o meu grande abraço. E hoje tem abraço para muita gente. Olha que legal, quanta participação aí no canal.
O Gladstone, fiquei até o final da aula, quero um abraço. Gladstone, um grande abraço para você, tá? Continue aí comigo no canal. Temos também a Daís e a Verônica, que são minhas alunas da minha escola. Um grande abraço para vocês duas. É a Clara, muito bom, muito obrigada. A Isadora Assis, muito obrigada, professora. Ótimo vídeo. Quando sai a semana 3? Já estamos na semana 4, Isadora. O Thales Roger, professora maravilhosa, me ajudou a resolver as atividades, a entender a matéria. Que bom! Marcos Aurélio, as suas aulas são demais, eu espero muito, eu aprendo muito com você. Wellington Gonçalves, como sempre, aula é nota 1000. O Patrick, valeu demais, professora. Nádia Scaglione, legal. Então, a Nádia, o Patrick, sempre aí no canal comigo. Um grande abraço a todos vocês, principalmente a você que ficou até o final. Então, um grande abraço meu para você. Fique com Deus. Até a próxima aula.